Olá, queridos alunos, queridas alunas. Vamos fazer uma pequena revisão com esse nosso material de hoje. Como vocês sabem, muitos de nós professores temos uma série de dificuldades para fazer esse tipo de gravação. Eu mesma na minha casa eu moro com várias pessoas, tenho cachorros, tenho filho. Então, se vocês ouvirem alguns ruídos aí ao fundo, né, não se assustem, porque é a consequência do próprio ambiente onde a gente está fazendo a gravação. Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: nessa revisão eu vou estar me reportando algumas vezes ao que nós vimos nos nossos materiais ao longo desse período aí que a gente vem vivendo, de uma pandemia, e que eu deixei vídeos, eu deixei textos, eu sugeri também, inclusive, passagens do nosso livro sobre conteúdos que a gente precisaria estudar. Então, tudo isso eu deixei indicado para vocês. Então, vez por outra, eu vou estar falando, né, nesses slides com vocês e dizendo, olha, na aula tal, já falamos sobre isso, ou eu indiquei aquilo. Enfim, eu vou estar me reportando aquilo que eu acho, né, que vocês viram dentro daqueles materiais que eu deixei durante esse nosso período, como eu falei para vocês, de pandemia, e que as nossas aulas elas continuaram acontecendo a partir de outros canais, tá certo? Então, gostaria de deixar isso, enfim, já claro para vocês, que eu vou estar me reportando a esses assuntos como se realmente vocês tivessem ido realmente nesses materiais, lido, assistido, enfim, que vocês tivessem realmente acionado esses canais aí que eu deixei para vocês com esses conteúdos, tá certo? Então, aqui nós vamos fazer uma revisão de alguns conteúdos que a gente viu ao longo desse período a partir desses outros canais e que agora eu vou estar conversando com vocês, buscando esses materiais, buscando fazer essa revisão, tá certo? Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês e vamos aos nossos estudos. Então, vamos começar aqui a nossa revisão. E aqui eu coloco para vocês que entre o final do século XIX e o início do século XX, a arte europeia ela vinha passando por grandes transformações. Exemplo disso, nós temos o impressionismo acontecendo a partir de 1870, depois a gente tem os artistas pós-impressionistas, como por exemplo Van Gogh, Cézanne, Gauguin, e a gente tem esses artistas como artistas que vão romper com muitas regras, com muitas normas acadêmicas. Então, isso vai criar um ambiente propício para que surjam diferentes tendências artísticas que vão ficar conhecidas depois como vanguardas artísticas do século XX. Então, aqui a gente tem uma leva já de acontecimentos que vão impulsionando para essas transformações maiores. Então, lembrando, o impressionismo é um movimento, né, que os artistas eles vão ser muito criticados porque eles vão trazer pinturas com execuções mais rápidas, embora essas pinturas elas fossem pautadas na realidade, enfim, no cotidiano, numa observação direta desse cotidiano, o artista ele executava os trabalhos de uma maneira muito rápida, em 15, em 20 minutos, ele terminava uma composição. Isso porque ele buscava captar exatamente um momento de luz, né? Mostrar que a cor ela não era uma realidade inerente ali ao objeto, que a cor era uma realidade da luz. Então, na medida em que a luz do sol ia mudando ao longo do dia, a incidência dessa luz do sol sobre os objetos fazia com que esses objetos eles tivessem também a sua coloração sendo afetada, se modificando. Então, isso vai trazer para a gente um trabalho que, por esse comprometimento em buscar mostrar o momento exato de luz, o artista acabava fazendo execuções rápidas e o resultado nos trazia pinturas que pudessem passar a sensação de falta de acabamento, ou como chamavam, né, de modo pejorativo na época, de borrões de tinta. Então, aqui o impressionismo ele já faz esse rompimento com essa perfeição, né, essa exatidão na mostra de figuras. E aí depois vem os artistas, né, pós-impressionistas, como eu falei para vocês, o Cézanne, que vai deixar com que as obras elas passem para a gente figuras
que são estilizadas, figuras que são simplificadas, muitas vezes a formas geométricas. Então, essa simplificação do trabalho vai trazer aspectos de geometrização para o trabalho de Cézanne, que vai inclusive inspirar o próprio cubismo, que é uma das vanguardas que a gente teve nesse momento de revisão, né, que a gente fez aqui. Então, além do Cézanne, o Van Gogh, com suas cores vibrantes, as cores, durante muito tempo, o artista ele foi tolhido de poder usar as cores em seu aspecto mais puro, né? O vermelhão, o verdão, então as cores bem intensas. E agora o Van Gogh, o Gauguin também vão fazer, né, nesse caso, essa revolução das cores, usar as cores de maneira inclusive arbitrárias, como o Gauguin ele vai fazer. Se eu acho que a copa da árvore, embora todo mundo veja verde, mas se eu acho que deva ser laranja, vermelho, eu vou pintar de laranja, eu vou pintar de vermelho. Então, usar as cores até de maneira arbitrária em relação a como elas se comportam na natureza. E nós temos também nesse contexto Munch, que é um artista que claramente vai trazer para a gente aspectos que depois a gente vai falar no expressionismo, mas que ele já traz essa angústia, esse medo, esse horror através do seu trabalho. Então a gente tem aqui espécies assim de precursores, né, dessas vanguardas. O que eu diria para vocês é que as vanguardas elas vão se organizar em grupos de artistas, então através de movimentos, aquilo que de maneira pessoal, de maneira independente, alguns artistas já vinham fazendo no final do século XIX. Então já haviam mostrado esses caminhos e agora nós vamos ter organizações de artistas, né, formando esses movimentos e tornando tudo isso mais direto. O fauvismo vai brigar pelas cores mais fortes, o cubismo vai brigar pela questão de poder fazer uso ou não da perspectiva, romper com essa perspectiva, o abstracionismo vai romper com o figurativismo e daí por diante. Então os caminhos eles já existiam, o que faltava era essa organização que vai acontecer agora durante o período das vanguardas. Por que vanguardas? Então vem do termo francês avant-garde, que significa o pelotão de frente, aqueles que estão à frente trazendo essas novas tendências. Então um termo militar que foi adaptado aqui para o campo da arte. Essas vanguardas elas vão romper com o padrão daquilo que era considerado correto, de bom gosto, refinado. Então as principais rupturas, primeiro, a arte ela deixa de ser uma imitação da realidade. Então, por tudo que a gente vem conversando ao longo desse período sobre arte, a gente viu muitos movimentos artísticos extremamente empenhados em buscar essa imitação da realidade, o Renascimento, o Neoclassicismo. Então, aqui o artista ele vai querer mostrar que o que ele está fazendo é exatamente uma obra de arte e não uma imitação, uma cópia da realidade. E outra tendência também que ele vai romper é com a questão do padrão de beleza. A arte ela não traz somente o belo, mas ela pode trazer o feio, o grotesco. Isso a gente já via em obras do final do século XIX, com Munch, com Van Gogh, com Gauguin. Então ali já há um rompimento também com essa questão do padrão de beleza. E agora isso vai se tornar mais forte. Então, só para a gente refletir um pouquinho sobre esse contexto, eu trouxe uma obra que não está no nosso livro, mas que ela foi muito discutida, uma certa questão de prova do Enem, que é a traição das imagens. Isto não é um cachimbo. Então, muita gente achou que o artista estava usando de um certo deboche. Como não é um cachimbo? O que eu estou vendo aqui é um cachimbo. E o que o artista está querendo dizer é que esse cachimbo ele não é real, eu não posso pegá-lo. Mas, enfim, o que eu tenho aqui é uma representação de um cachimbo. Então, através de um trabalho de artes visuais, eu busquei trazer para as pessoas uma representação. Então, o artista ele quer deixar bem claro que o que ele está fazendo é uma obra de arte e não um objeto concreto, algo fiel ao que se apresenta na realidade. Obra de arte é obra de arte, realidade é realidade. Eu posso até me inspirar na realidade para fazer uma obra de arte, mas a obra de arte, de fato, ela não é a realidade. O artista ele quer que se entenda e que se separe bem isso, porque normalmente o trabalho dele passa a ser julgado
pelo que as pessoas têm de referência da realidade. E o artista não deseja isso, né? Ficar preso a representações extremamente fiéis ao que se apresenta aqui, na natureza, enfim, no mundo. Como um dos primeiros movimentos que a gente tem revolucionários aí das vanguardas, o cubismo, essa obra, As Senhoritas de Avignon, do Picasso, ela é considerada um marco no início do cubismo. Bem no cantinho, à frente, a gente tem uma das senhoritas que ao mesmo tempo ela está de costas, mas o rosto dela está de frente para a gente. Então, uma das questões que o cubismo ele traz para a gente é que eu posso ver uma mesma figura em vários ângulos ao mesmo tempo. Então, frente, perfil, costas, tudo uma representação dada a ideia de que no dia a dia a gente tem a tridimensionalidade. Então eu vejo pessoas de frente, de costas, de perfil. Então assim mesmo o artista ele queria fazer essa representação disso tudo ao mesmo tempo, isso sendo captado ao mesmo tempo na obra de arte. Então o termo cubismo ele foi usado por um crítico. Esses termos, na verdade, eles começam a surgir, cubismo, fauvismo, dadaísmo, sempre com a crítica artística tentando dar um caráter mais pejorativo, dizer que as obras elas se resumem a isso, querendo dar um caráter inferior ao que se fazia antes, que se fazia no passado. Então o termo cubismo ele foi usado em 1908 por um crítico ao apontar a visão das formas construídas como sendo cubos. Ele disse inclusive assim, nada além de cubinhos, resumindo as obras dos artistas somente essas formas geométricas. Então a parceria entre o Pablo Picasso e o Georges Braque, que são considerados fundadores do cubismo, durou até 1914. Então, a partir do rompimento dessa parceria, o movimento ele vai se enfraquecer, mas eles deixaram todo um legado de experiências, inclusive sugiro que vocês leiam um pouco sobre o cubismo analítico, o cubismo sintético, que não tem no nosso livro, mas são formas diferentes de se fazer o cubismo. O cubismo analítico ele usa mais da monocromia, enquanto que o cubismo sintético usa mais da policromia. Então aqui a gente tem também formas diferentes de se realizar trabalhos com essa ideia fundamental do cubismo, que é trazer a perspectiva de uma mesma figura toda ali no quadro, tudo ao mesmo tempo, frente, perfil, costas, tudo ao mesmo tempo. Rompe com a perspectiva. Esse é o aspecto fundamental do tradicional que o cubismo ele vai romper. Aqui o fauvismo, e o Henri Matisse ele foi a figura mais notável desse movimento, e o fauvismo ele já traz uma revolução no que diz respeito à cor. Falei agora há pouco que o cubismo traz como revolução um rompimento com a perspectiva ideal, que era trabalhada anteriormente na arte, e o fauvismo rompe com aquela convenção de que as cores elas devem ser sempre diluídas, devem ser sempre misturadas para que elas possam ser mais amenas, e aqui eles querem trabalhar com toda a intensidade das cores. Então, quando as obras de Matisse foram exibidas em uma exposição junto com outros artistas que também compartilham dessas mesmas ideias, eles vão chocar o público. O público chega na galeria com obras, cores vibrantes, cores chamativas. Então, eles e os colegas vão ser chamados pela crítica de arte como fauves, feras, selvagens, né? Então, dando a ideia de que pelo uso das cores vibrantes nos trabalhos, eles teriam esse aspecto mais selvagem. Aqui nós temos a obra Madame Matisse, que é comentada no nosso livro, e que traz esse uso contrastante de cores, que é a inovação maior desse movimento, que é o fauvismo. Então percebam, né, os contrastes entre o vermelho, o cor-de-rosa, o verde, o azul do cabelo de Madame Matisse, e até mesmo como o rosto dela é dividido. Uma parte do rosto é meio esverdeada e outra parte já puxa para um tom de pele mais normal, mesmo assim com pequenos contrastes de outras cores sobre essa face.
Então, há grandes áreas de cor chapadas que vão dividindo a imagem em várias partes e gerando fortes contrastes entre essas cores. E o artista Fauve, para poder trabalhar esses contrastes, ele vai preferir trabalhar com cores complementares. Então, o que são cores complementares? São cores opostas entre si. Eu tenho o fundo vermelho da roupa da Madame Matisse, que vai contrastar com o verde, que é justamente a cor complementar do vermelho. O verde ele é formado por azul com amarelo, ou seja, o vermelho não participou da formação dele. Então, geralmente, a cor complementar ela é estabelecida a partir desse contraste. Uma cor que não foi formada por aquela que ela está oposta. Então, no caso do amarelo, eu vou ter como cor complementar o roxo, que é formado por azul e vermelho. O verde, por sua vez, já vai ser complementar, né, do vermelho, que não ajudou na sua formação. E o laranja, que vai ter como complementar o azul, porque o laranja é formado de amarelo com vermelho. Então, duas primárias que formaram esse laranja e, por sua vez, o azul não teve qualquer contribuição, então esse azul ele vai ser oposto a essa cor laranja. Então, as complementares elas são estabelecidas por oposição. Aqui outro movimento de vanguarda que é o expressionismo, e ele é considerado um dos mais importantes da arte moderna. Eu costumo dizer que o expressionismo ele não começa exatamente em 1905 na Alemanha, mas já Van Gogh, Munch, no final do século XIX, já trazem elementos expressionistas na sua obra, que é essa questão dos sentimentos mais intensos e íntimos sendo postos na obra de arte. Então, esse movimento ele vai tomar mais força no início do século XX, na Alemanha, com um contexto social e político de guerra, de pessimismo. Então, sua proposta vai trazer uma arte com expressão de sentimentos, de anseios desse artista, mas um artista que não vê muita perspectiva de mudança para melhor no mundo. Ele vê os acontecimentos com um pessimismo muito grande, a perspectiva de vida dele é muito pequena, ele acha que as mudanças que estão acontecendo são para pior, não para melhor. Então, é uma maneira dele se manifestar, colocar esses sentimentos mais íntimos através de uma tela. Vai se manifestar nas mais diferentes linguagens, teatro, música, dança, enfim, o expressionismo ele vai estar presente em diferentes linguagens artísticas. Como características específicas das artes visuais, a gente vai ter um rompimento com a imitação da natureza. O artista ele vai usar muito a deformação da figura. Lembre lá no final do século XIX o grito do Munch, a figura toda se desfazendo, se desmanchando. E aqui a gente tem as máscaras do Emil Nolde. Então são figuras deformadas. O feio vai ser trazido como motivo da obra de arte. O expressionismo também fez arte com cores intensas, puras, enfim, sem misturas, é o vermelhão, é o verdão jogado sobre a tela. E os artistas trabalharam muito também com a arte da gravura, então preto e branco, que também são contrastantes, foram muito utilizados na obra expressionista. E além disso, as obras elas pareciam ser inacabadas, os gestos rápidos, rigorosos, as pinceladas mais rápidas colocadas sobre a tela, dando a impressão de que ali está tendo um sentimento aflorado e sendo colocado sobre a tela, então dá vazão a esse sentimento. Aqui é a vanguarda do abstracionismo, e esse movimento aqui, na verdade, ele vai criar uma divisão. Quando surge o abstracionismo, nós passamos a ter a arte anterior como sendo a arte figurativa, arte que traz imagens que a gente consegue reconhecer, e em seguida a gente passa a ter a arte abstrata, figuras que são dispostas sobre a tela e que a gente não consegue identificar porque não há uma relação direta com o que nós temos no mundo real. Então a abstração ela relaciona-se a diversas correntes estéticas que procuram se afastar da arte figurativa, da arte que imita o mundo, da arte que representa a realidade. Então, Kandinsky, que aqui a gente tem uma obra dele,
é o artista de referência e um dos precursores desse movimento. Então, alguns artistas vão se interessar por um tipo de abstração que a gente chama de abstração lírica, então obras com formas mais orgânicas, mais soltas, no caso a obra de cima do nosso slide, e que é uma obra de Kandinsky. Embaixo a gente tem o Mondrian, que já traz o que a gente chama de abstração geométrica, então partes colocadas sobre a tela e que nos remetem imediatamente a figuras geométricas. Aqui a gente tem o surrealismo, surgido no início dos anos 20, e é um movimento que começa pela literatura. Na verdade, existe nas vanguardas uma relação muito forte entre as artes visuais e os outros campos. Então, aqui a gente tem um exemplo de movimento que começa pela literatura, com o Manifesto Surrealista do André Breton, e em seguida vai se espalhar para as artes visuais. Nas artes visuais, a gente tem que o surrealismo é a expressão daquilo que está além da realidade. Então, as obras surrealistas, elas se baseiam naquilo que é próprio do mundo de sonhos, de fantasia, aquilo que é próprio da imaginação do artista. Então, o que é próprio do inconsciente é o que vai fazer parte desse trabalho de pintura. Então, normalmente a gente vai dizer, essas figuras aqui se parecem com relógios, ali ao fundo se parece com uma montanha, mas a gente não consegue relacionar prontamente o contexto em que essas figuras estão envolvidas com as próprias figuras. Por que estão representadas dessa maneira? Onde estão sendo representadas? Então, esse contexto ele fica um pouco mais complexo de se ler, porque justamente a obra a gente parte do real para fazer a leitura dela, e ela não é pautada no real, ela é pautada na imaginação, na fantasia, no sonho, no inconsciente. E a gente tem o Salvador Dalí como sendo o artista mais representativo desse movimento. Esse movimento ele também tem a particularidade de ter buscado muito na psicologia a fonte para que ele possa se inspirar e fazer os seus trabalhos. Então, a relação entre os trabalhos de psicanálise de Freud vão servir muito de inspiração para que os artistas eles possam realizar as suas obras. Esse movimento ele também vai ser muito forte no cinema. E aqui o do dadaísmo, que vai ser representado pelo Marcel Duchamp. Esse movimento, de todos que a gente tem nas vanguardas, ele vai ser considerado o mais revolucionário, porque ele vai partir de um pressuposto de que eu, enquanto artista, eu não preciso criar de fato a obra de arte, eu não preciso meter a mão na massa, por assim dizer, para fazer a obra de arte. Eu posso pegar um objeto já pronto e elevá-lo à categoria de arte. Então, Marcel Duchamp ele vai ser um dos artistas que mais vai influenciar a arte contemporânea, porque ele vai fazer isso que a gente chama de apropriação. O objeto já está ali, ele já existe, mas eu vou retirá-lo do seu uso cotidiano e vou elevá-lo à categoria de arte, colocando esse objeto como objeto de contemplação. Então, em 1917, o Marcel Duchamp ele enviou esse mictório para uma galeria de arte, um salão que vai ser feito pela Sociedade de Artistas Independentes em Nova York. Ele fazia parte dessa sociedade, mas ele mandou a obra assinada com um pseudônimo. E essa obra vai ser chamada de A Fonte. Quando os organizadores da exposição observam que era um urinol, e a obra já fazia parte do catálogo da exposição, eles expuseram a obra, só que num canto lá no final da exposição para que ninguém desse conta desse trabalho. E esse trabalho ele foi suprimido, portanto, da exposição. Mas mesmo assim, os visitantes observaram, os críticos de arte observaram, e essa obra acabou causando uma grande polêmica na época. Então, a fonte foi uma provocação ao mundo da arte e também as regras, as convenções do que era considerado arte. Só porque é um objeto que eu uso no cotidiano não pode ser um objeto de arte?
Então, o dadaísmo ele lança essa provocação. O Duchamp ele vai chamar essas obras de ready-mades, que são obras que ele se apropria, né, do cotidiano e coloca agora para a gente como objeto de contemplação. Então, ready-made vem do inglês significando algo já feito, algo já pronto, algo já fabricado. A roda de bicicleta foi o primeiro ready-made que o Duchamp ele apresentou para a gente no campo da arte. Então, a partir desse momento, o dadaísmo ele diz para a gente o quê? Que eu não preciso pintar o quadro, eu não preciso fazer a escultura, eu posso pegar um objeto que já existe e colocá-lo agora numa exposição como objeto de contemplação. Posso, inclusive, assinar a obra como sendo minha. Eu tive a ideia de fazer isso. Então, o dadaísmo ele busca uma prioridade das ideias sobre a habilidade de fazer bem uma escultura, fazer bem uma pintura. Traz essa reflexão para a gente. Então, outro exemplo de ready-made é a apropriação do Duchamp em relação à Mona Lisa, do Da Vinci. Então, o Duchamp acrescenta aqui bigodes, um cavanhaque na Mona Lisa. O que ele quer dizer para a gente? Que o fazer manual de um objeto artístico, ele não é mais importante do que o conceito, não é mais importante do que a ideia que permeia a ação do artista. Então, busca a valorização da ideia frente à habilidade técnica, à execução do trabalho. Então, ele traz um novo sentido a um objeto que já existia e, com isso, faz a gente repensar sobre a ideia desse objeto. Tá? Então, por que teve essa ideia? Como teve essa ideia? Então, de onde partiu? Esses caminhos para o artista dadaísta parecem ser mais importantes do que a execução do trabalho em si. Então, foi uma grande novidade e gerou muita polêmica. As pessoas ficaram muito indignadas. Como é que ele ousa assinar uma obra que não foi ele que fez? Então, as pessoas achavam que as obras elas deveriam naturalmente ser apresentadas pelos artistas desde que eles tivessem executado esse trabalho. Saindo da arte moderna, nós temos também na nossa revisão aqui arte contemporânea. E nós vamos sair um pouquinho do livro, né? Aqui eu indiquei para vocês um texto da Enciclopédia Itaú Cultural e que faz uma abordagem sobre diversas expressões, né, do período contemporâneo. Então, a gente vai fazer um passeio agora por alguns movimentos do campo das artes visuais e que vão ser desenvolvidos a partir ali dos anos 40, né, que é quando a gente começa a ter mais claramente isso que a gente chama de arte contemporânea e que vai seguir até o nosso tempo. Então, a arte que a gente está vivendo atualmente é também arte contemporânea. Então, começou desde os anos de 1940 e está se estendendo até agora. Como um dos grandes movimentos que a gente teve, iniciando aí nos anos 40, a gente teve aqui o expressionismo abstrato, onde a gente tem uma composição aqui nesse slide, que é uma obra do artista Jackson Pollock. E o Pollock ele vai desenvolver o que a gente chama de expressionismo abstrato. Você vai colocar tinta sobre o espaço da composição até a hora que você acha que deve parar. E ali você vai dando vazão aos seus sentimentos, às suas ideias e vai jogando isso sobre a tela, tinta sobre a tela. E aí no momento que você acha que deve parar, pronto, está feito o trabalho. Então, uma coisa mais instintiva sendo jogada ali sobre a tela, então não tem mais aquela coisa de você ter que fazer o esboço para então depois resolver, né, o que vai desenvolver realmente na composição, quais cores você vai usar, quais formas você vai utilizar. Aqui não, o artista ele vai dando vazão aos seus sentimentos, vai jogando isso sobre a tela e vamos ver qual é o resultado que vai dar. Então, é algo mais espontâneo. Então, o período contemporâneo, ele vai nos trazer também muito isso, essa marca da espontaneidade, além, é claro, também da participação. Nós vamos ter uma série muito grande de movimentos que vão primar aí pela interação, participação. Então, o período contemporâneo, que é o período que chega até aqui, ao nosso tempo, é o período que nós vamos abordar a partir de agora. Então, definindo sobre o que vem a ser arte contemporânea, nós temos que essa arte ela começou a ser desenrolada aí por volta da década de 60, principalmente com o advento da arte pop e do minimalismo, que nós vamos falar
nessa aula sobre esses dois movimentos e que, por vezes, o que nós chamamos de arte contemporânea é chamado também de arte pós-moderna. É um período um tanto complexo para a gente poder falar sobre as expressões, porque elas estão muito misturadas. A gente vê uma determinada produção e a gente não sabe categorizar se ela é de pintura ou se ela é uma escultura. Então, fica muito misturado as expressões nesse período. Então, por isso dizemos que a cena contemporânea, ela se esboça no mercado internacionalizado, utilizando novas mídias, tecnologias, variados atores sociais. Por vezes, essa arte ela discute sobre a questão das etnias, sobre a questão da sexualidade, ela discute sobre a questão do meio ambiente. Então, uma arte extremamente voltada para as questões que estão acontecendo no mundo. As orientações artísticas, elas vão trazer para a gente as coisas do mundo, a natureza, a realidade urbana, o mundo da tecnologia, vai fazer a gente pensar sobre essas questões que estão acontecendo aí. De imediato, visualmente, a gente pode não se agradar muito da expressão que a gente vê, mas as discussões trazidas por essa arte são discussões muito pertinentes ao nosso mundo, ao nosso momento, à nossa realidade. E a gente precisa perceber que o artista ele não está muito preocupado com a estética do objeto artístico, ele está mais preocupado com a ideia desse objeto artístico, sobre o que esse objeto artístico vai tratar, quais discussões ele vai promover, se há possibilidade de fomentar de alguma forma ali a consciência das pessoas para a questão das etnias, para a questão da sexualidade, para a questão da natureza. Então tudo isso a arte está buscando discutir nesse momento. E isso vai fazer com que essa arte ela desafie as classificações habituais, se é uma escultura, se é uma pintura, o que é essa expressão. Então o caráter das representações artísticas e a própria definição de arte nesse momento, ela está bastante complexa. Tá? E vai também interpelar criticamente o mercado, o sistema de validação da arte. Algumas obras vão parar em exposições e elas vão acabar passando por críticas muito fortes, ou às vezes vão até ser desprezadas no momento da exposição, por não serem consideradas pelos organizadores daquela exposição como sendo um produto artístico. Então, todas essas discussões, a arte contemporânea ela vai promover. É ou não é um objeto artístico? O artista, por sua vez, não está preocupado com a estética, ele está preocupado com a ideia. O que eu vou oportunizar que as pessoas discutam a partir desse produto artístico? Então, tudo isso está envolvido nesse momento e o mercado fica também sem saber como negociar essas obras. E é difícil até de negociar porque algumas obras elas não têm durabilidade. Então, como é que você vai vender um produto que daqui a pouco vai se desmanchar? Então, o artista ele não está preocupado com a durabilidade, com a estética, ele não está preocupado com essas questões. Então, falando aqui um pouquinho sobre a pop art, esse movimento ele vai trabalhar com os elementos, os símbolos, os signos que são próprios da cultura de massa e que estão aí no cotidiano das pessoas. É um movimento, sobretudo, muito forte nos Estados Unidos e na Inglaterra. E ele vai trazer para a gente histórias em quadrinhos, publicidade, imagens televisivas, cinematográficas, tudo isso vai se constituir em objeto de interesse das retratações da arte. E por isso que a gente vai ver todas essas figuras famosas, como a gente tem aqui numa síntese de trabalhos do Andy Warhol, que foi o principal artista desse movimento. Então, Mickey Mouse, Sopas Campbell, o Pelé, o Michael Jackson, John Lennon, a Coca-Cola, Che Guevara, enfim, todas essas figuras que estão sendo muito faladas, estão aí na mídia, essas figuras vão ser motivo de obra de arte quando a gente fala de pop art. Então, tudo aquilo que é do universo pop, como já sugere. Trata-se também da adoção de outro tipo de figuração, que vai se beneficiar de imagens comuns e descartáveis, veiculadas pelas mídias e pelas novas tecnologias, também figuras emblemáticas do mundo contemporâneo. Então, tudo isso vai estar sendo trazido aqui à tona por meio das obras de arte. Qual era a ideia principal?
né, criticar esse consumo de todos esses produtos, ou até mesmo de buscar saber sobre a vida de todos esses artistas, e você não processar se tudo isso realmente é necessário, se isso realmente vai trazer algum benefício para a sua vida. Então o artista ele traz isso na forma de crítica, só que o impacto da obra de arte não vai ser de crítica, vai fazer com que as pessoas sejam chamadas mais ainda a prestar atenção nesses produtos e nesses artistas, enfim, e acabarem consumindo mais tudo isso. Então o efeito não vai ser de processar todas essas informações e criticar, vai acabar sendo mesmo de consumir. Aqui o minimalismo, que é uma proposta que a gente não tem tanta clareza se a gente está diante de um produto artístico que é uma escultura ou se é uma pintura, mas o fato é que a obra de arte minimalista ela busca se estabelecer através da simplicidade, trazer para a gente o que é essencial na obra de arte. Então aqui eu coloquei a obra 1 e 3 cadeiras, do Joseph Kosuth, e que ele traz para a gente uma cadeira, né, concreta, enfim, uma cadeira real, e que a gente pode chegar e sentar nessa cadeira. A gente tem a fotografia de uma cadeira e a gente também tem o conceito da cadeira, né? Então, a cadeira representada de diferentes maneiras, ele mostrando para a gente que isso é possível, né? A gente ter a representação de um mesmo objeto com ideias, com propostas diferentes. E o minimalismo ele toca diretamente as relações entre a arte e o ambiente, busca trazer uma consonância com a tendência da arte contemporânea, que se volta mais para a questão do espaço. A obra de arte contemporânea ela busca incorporar, interagir, fazer com que esse espaço ele possa estabelecer uma conexão direta com o espectador. Não que o espectador ele precise ir realmente a uma galeria para lidar com a arte, mas a arte ela pode estar em qualquer outro ambiente, pode estar na rua, numa praça, e não apenas dentro de uma galeria. Então o minimalismo ele também traz essa ideia, essa proposta. Aqui, outras formas de arte onde o corpo é o elemento principal, a body art, o happening e a performance. Então, são 3 formas que colocam ênfase em materiais de modo geral não rígidos e que são alusivos à corporeidade, à sensualidade. O corpo é sugerido nessas diversas obras. A primeira que a gente tem ali, a mulher andando sobre pneus, se chama No Tempo do Happening. E o happening ele quer dizer que é um evento. Então não há muito planejamento. O artista ele tem uma ideia e aí ele faz essa experiência, coloca ali, as pessoas participam, pronto, aconteceu. Então é algo muito breve, é algo muito rápido. Embaixo a gente tem 2 imagens da performance Ritmo Zero, da Marina Abramovic, e que ela traz para a gente a ideia de que sobre uma mesa tem vários objetos e as pessoas podem usar esses objetos para intervir no corpo dela da maneira como bem quiserem. Então ali você vê que ela está amarrada numa cadeira e as pessoas que visitaram a galeria naquele momento fizeram isso com ela. Numa outra foto a gente tem um homem jogando água sobre a cabeça dela, então ele também poderia fazer isso. Sobre essa mesa tinha até mesmo armas, facas, revólver. Então, se essas pessoas elas quisessem pegar esses objetos e utilizar no corpo da artista, elas também poderiam. A performance ela é diferente do happening porque já há um planejamento, já há um propósito. A artista ela queria saber do que esse ser humano ele é capaz de fazer quando ele está num lugar que não há uma sujeição às leis. Você é livre para fazer exatamente o que você quiser. Você vai fazer o bem ou você vai fazer o mal. Então a artista ela traz essa reflexão. E ao lado a gente tem uma proposta de body art. Então o corpo serviu como tela para que a pintura ela pudesse ser executada. Então o corpo aqui como sendo o suporte principal para essas expressões. Tá? Então esses trabalhos eles trazem essa
essa proposta de que eu não preciso de um outro tipo de suporte, mas o meu próprio corpo ele pode vir a ser o suporte essencial dessa obra de arte. Então, a gente fez aqui nossa revisão e a gente, a princípio, vai continuar usando esse recurso aqui dos slides com PowerPoint, mas na medida em que eu for descobrindo e experimentando também novos recursos, a gente pode ir utilizando outras formas de apresentação, tá certo? E na medida que vocês também tiverem dúvidas, vocês podem estar enviando para o meu e-mail, que eu vou deixar aqui anotadinho para vocês. Esse e-mail é somente de comunicação para com vocês. Eu usava anteriormente esse e-mail para poder fazer minhas pesquisas do mestrado, mas como eu já concluí a pesquisa, só falta a apresentação, eu vou deixar esse e-mail disponível para a gente poder se comunicar. Então, por lá, vocês podem estar enviando perguntas, dúvidas sobre os conteúdos que a gente vai estar vendo aqui nesse canal, tá certo? Um grande beijo, um grande abraço para vocês e até a próxima!